A percepção no mundo contemporâneo é a de que nunca estivemos tão tecnológicos, acelerados e, para alguns, tão evoluídos. Ao mesmo tempo, temos um mundo congelado em antigos conflitos, guerras e crises humanitárias. As consequências do afogamento digital e do esfarelamento das certezas têm provocado uma epidemia na saúde mental, principalmente em crianças e jovens. Como as histórias fortalecem a mente infantil e juvenil numa era de incertezas. Tema desta série do Café Filosófico. A informação, o progresso, a tecnologia, tudo se altera a cada segundo. Vivemos um mundo em constante transformação. Como viver entre tantas possibilidades, mas também tantas incertezas? Tantos futuros possíveis podem gerar receios e anseios. São muitos os efeitos desse processo em nossas vidas. As novas gerações nasceram em um mundo de transformações diárias, onde o concreto se desfaz em nuvens, que mudam de formato a cada instante. Vemos claramente as consequências desse afogamento digital e do esfarelamento das certezas. Qual e como será o emprego do futuro, a escola do futuro, os relacionamentos do futuro? Esse caldo de incertezas tem provocado uma epidemia de grandes proporções na saúde mental de crianças e jovens. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem divulgado os dados alarmantes, mostrando o adoecimento de crianças e jovens. Como a gente pode explicar esse quadro? Há esperança? Quando me fiz essa pergunta, há esperança, eu lembrei de uma história. Não tem muitas histórias aqui. Lembrei de uma história. A Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora, quando chegou no Epimeteu, que é aquele que age e depois pensa. Por isso que nos livros tem o quê? O epílogo. Ele era irmão de Prometeu, que pensa e depois age. E quando ele abriu a Caixa de Pandora, todo mundo sabe dessa história, saíram o quê? Monstros. Coisas ruins. Monstruosas. E o que ficou lá, no fundo da caixa? A esperança. Essa história, esse mito grego, é interessante, porque os próprios gregos desconfiavam da esperança. Eles gostavam do quê? De uma tragédia. Gostavam de tragédia. Mas, quem trabalha com criança, com jovens, que é o meu caso, talvez alguém aqui também, está ouvindo a gente pela internet, quem trabalha com criança e jovem, crianças e jovens, são seres que se impulsionam, que se movem pela esperança, pela transformação, pela mudança, para equilibrar um pouco a desesperança. Quando eu falo sobre isso, eu lembro muito de uma passagem do Guimarães Rosa. Eu gosto muito do Guimarães, Grandes Sertões Veredas, né? As pessoas conhecem. E tem uma passagem, né, no livro do Guimarães que Reobaldo, está na boca de Reobaldo, ele está vendo um parto. E quando nasce esse bebê, ele diz o seguinte: um menino nasceu, o mundo tornou a começar. Toda vez que surge uma nova geração, o mundo torna a começar. A esperança. O que é capaz de fazer o ser humano se sentir parte de algo, de um lugar, uma família, uma tribo ou uma sociedade? Nossas histórias, contadas entre amigos ou de geração em geração, podem carregar memórias e, para muitos, trazer a sensação de raiz e de pertencimento. Nas duas tradições das quais me origino, hispano-mexicana por nascimento e de imigrantes húngaros por adoção, o relato de uma história é considerado uma prática espiritual básica. Histórias, fábulas, mitos e folclores são aprendidos, elaborados e conservados da mesma forma que uma farmacopeia.
Uma coleção de histórias culturais, especialmente de histórias de família, é considerada tão necessária para uma vida longa e saudável quanto uma alimentação razoável, trabalho e relacionamentos razoáveis. Para entender a importância das histórias em nossas vidas, e quando eu falo das nossas vidas, eu estou falando desde o nascimento até a nossa morte, tá? Precisamos fazer assim uma jornada, uma breve e longa jornada. Como disse o jornalista britânico Will Storr, num livro, gente, fabuloso, bom, eu acho pelo menos, The Science of Storytelling, a ciência de contar histórias. Ele fala o seguinte, concordo muito com ele. É impossível compreender a condição humana, é impossível, sem a narração de histórias. Elas estão por todos os cantos. As histórias também estão nos tribunais, na televisão, no teatro, nas fofocas. E ele tem uma frase que é o seguinte: a capacidade de narrar histórias é o que nos torna humanos. Narramos para viver. E eu vou complementar. E deixamos uma narrativa ao morrer. A história tem a ver com o nascimento, mas tem a ver com a morte também. Mas como as histórias, né? Como a história das histórias começou? Existe uma história das histórias. Como? Com o surgimento de vários ramos da evolução que desembocariam na gente, Homo sapiens. Há mais de 200 mil anos. Sapiens, isso é fácil, significa sábios. Mas antes do Homo sapiens, existiram outras espécies humanas. Por exemplo, os neandertais. Vêm de uma cidade da Alemanha chamada Neander, porque acharam lá um sítio arqueológico com os restos, né, dessa espécie humana. Existe também o Homo erectus e outros tantos, né, que a gente encontra por aí. Eles começaram a achar esse resquício humano no continente africano, na Etiópia, segundo antropólogos, arqueólogos, e de lá a gente começou a conquistar o mundo. Eles não tinham a linguagem como nós temos. Como era esse começo? Dizem os pesquisadores, vão lá arriscando hipóteses. Eram gestos, grunhidos, era assim que eles se comunicavam. Mas o que colocava essas espécies próximas a nós, Homo sapiens? Esses homens, eles se juntavam em pequenos grupos por milhares de anos. E eles se abrigavam em cavernas. Daí que vem a expressão homem das cavernas. E lá, nas cavernas, onde eles se protegiam de um mundo muito hostil, eles começaram a pintar. Com o quê? Com barro, com sangue, com vegetais, as paredes das cavernas. A gente pode ver isso em Lascaux, na França, mas tem também na Espanha, Altamira, e tem aqui também no Brasil, a Serra da Capivara, Piauí. E o que eles faziam, né, nessas cavernas? O que eles colocavam nesses desenhos? Falavam dos seus sonhos, dos seus pesadelos, do seu cotidiano. Iam lá pintando os seus temores, mesmo que eles não articulavam a linguagem como nós estamos articulando agora. Dizem que essa forma de se comunicar através dos desenhos é a primeira linguagem do ser humano. E dizem alguns que essa seria a primeira expressão artística, e o que nos liga a essas pessoas, do ser humano. Dos nossos ancestrais, o Homo erectus, o Neandertal. E quando a gente fala de arte, a gente fala da humanidade. O Ferreira Goulart, ele tem uma frase interessantíssima, que ele diz que a arte existe porque a vida não dá conta, não basta. Com milhares de anos, né, de evolução, né, indo para frente, as figuras, né, que a gente vai vendo nas cavernas começam a se sofisticar e a linguagem também. A linguagem vai se sofisticando. E começa a aparecer em vários cantos aí do mundo o que nós chamamos hoje de linguagem oral. Ou seja, com o surgimento dos Homo sapiens, a gente começa, se estivesse lá gravando, fazendo aqui com as câmeras, a escutar a fala, a linguagem, oralidade. Quando a gente fala de oralidade, uma coisa muito interessante é que a gente vive numa cultura escrita e leitura. Você entra nas redes sociais, tem palavras, você lê, você escreve.
Só que as pessoas não têm consciência que a leitura e a escrita é algo muito recente. Foi uma fabricação artificial revolucionária do ser humano. Por milhares e milhares de anos, só no gogó, na oralidade. Você fala, eu escuto. A memória é ligada à oralidade. Você colocar a leitura e a escrita acima da oralidade, na minha visão, é um erro. A humanidade começou quando a linguagem surgiu, mas a humanidade realmente se diferenciou das outras, como diz o conhecido Yuval Harari, o escritor israelense. O que caracteriza o homem realmente nessa linguagem? As fofocas. Ou seja, a troca de histórias sobre o outro, sobre mim. Isso une a comunidade. Começa a trazer trocas comerciais. Comerciais, não sei se é a palavra certa, mas trocas de produtos, de coisas que eles fabricavam entre grupos diferentes. Então, esses grupos que fofocavam, também à noite, gente, sempre à noite, muito interessante isso. Isso também em comunidades hoje, que você vai lá mais afastadas, as histórias sempre são contadas à noite. Por que não de dia? Por quê? Porque à noite existe um mistério. Aquilo que a gente não conhece. À noite ficamos mais grudados, porque o medo causa isso, a gente fica grudado. E o narrador, que normalmente, e ainda acontece isso, o narrador era o líder da comunidade, o líder espiritual da comunidade, ele queria juntar a comunidade. Mas por que, além de tudo isso, por que fabular? De onde veio essa ideia de fabular, de contar uma história? Por que contar histórias? Por que a ficção? Quando o homem não compreende algo, isso causa angústia para ele. Olha lá a etimologia. Angústia vem do latim. Estreito. Estreito. O ar não passa quando a gente não compreende o mundo ao nosso redor. Então, essas histórias surgiram para compreender um mundo que rodeava essas pessoas. Para dar sentido para a vida delas. Para dar sentido. Para organizar o caos das piores sensações do mundo. E rapidamente a gente se reorganiza. O tempo, né, a coisa milenar que ela está e o que ela traz, ela não é uma historinha. As pessoas falam por carinho isso às vezes. Mas às vezes não, às vezes acho que é uma coisa menor. Não é. Ela é carregada, né, disso que eu estou contando para vocês. Ainda resquícios um pouco dos homens das cavernas. A gente tem um pouco isso. Ainda hoje, a gente tenta explicar as coisas. Temos sede por conhecimento. Daquilo que conhecemos, daquilo que não conhecemos. E eu posso garantir para vocês que contar ou ler histórias para crianças e jovens estimula a curiosidade e essa sede por conhecimento. O mundo de hoje, ele está na contramão disso. Completamente na contramão. Vou citar Humberto Eco aqui, que foi um leitor perspicaz. Não há silêncio maior do que o ruído absoluto. E a abundância de informação pode gerar a ignorância absoluta. Outro autor também falou sobre isso. O espanhol Ortega y Gasset. O que ele falou sobre o século XX? Nunca houve tanta abundância e tanta fome real. E eu complemento. E de sentido da vida. E de sentido da vida. Eu afirmo com muita tranquilidade novamente. As histórias, a ficção, dão sentido para a vida das crianças e jovens. E isso, com muito prazer envolvido. Que coisa melhor? Com muito prazer envolvido. No próximo bloco... A escrita libertou a mente humana para quê? Para a ciência, para as artes, para a filosofia. Não ia existir nada disso sem a escrita. Permitir o acesso ao passado foi a mais profunda consequência da escrita. Enquanto eram contadas oralmente, as histórias passavam por adaptações aos novos públicos e ouvintes, ganhando vida no presente. Uma vez captado na escrita, o passado perdurou.
Para os versados nessa tecnologia difícil, ela trouxe de volta as vozes de séculos, até de milênios atrás. Vozes tão antigas que poderiam muito bem vir de antes do dilúvio. A escrita criou a história. Se objetos e construções antigos nos revelam os costumes de nossos antepassados, as histórias fixadas por escrito nos dão acesso à vida interior deles. Os Homo sapiens, esses pequenos grupos, que agora somos nós, nossos parentes diretos, eles começavam a circular pelo mundo, no que a gente conhece, nos grupos de caçadores-coletores. Tinha fome, ia lá e pegava. Tinha fome, ia para o outro lado e caçava. Estava lá. Alguns têm certeza que os caçadores-coletores, que essa época foi a melhor época do ser humano, onde não existia competição, onde eles se protegiam, onde não tinha acúmulo de riqueza, porque eles comiam o que eles, não dava para levar, então tinha fome e comia. Não tinha terra, então não tinha disputa de terra. Então, alguns pensadores realmente, posso chamar de, eu sou do outro grupo, mas que idealizavam esse momento de caçadores-coletores, esse momento que a gente passou. Um exemplo de uma pessoa que falou sobre isso foi o famoso Jean-Jacques Rousseau. Ele acreditava exatamente nisso, que a natureza, o estado da natureza e tudo mais, era uma coisa bondosa, perfeita e tudo mais. Um outro grupo de pensadores, e eu estou mais colocado nesse grupo, eles achavam, e ainda acham, hoje em dia também, que esse mundo de caçadores-coletores na natureza era um mundo sórdido, perigosíssimo, onde a morte espreitava o ser humano em todo canto. Gente, quem entrou numa floresta sabe do que esse cara está falando. Eu acho, pelo menos. Um autor que representa essa área é o famoso Thomas Hobbes. Eu fiz uma paráfrase dele aqui, que a vida na natureza ela é perigosa, ela é sórdida, vem a morte e tudo mais. E o Hobbes dizia, aí vem uma questão filosófica, que não é assunto, mas só para comentar, que para solucionar essa questão desse mundo cruel e atroz, que é o estado da natureza, o Leviatã vai lá para organizar. No Hobbes, o Leviatã é o Estado. O Estado viria, isso já está falando da passagem do caçador-coletor para a civilização. O Estado vai lá para organizar toda essa natureza humana. Esses caçadores-coletores, no momento, fincam suas raízes num pedaço de terra. Tudo começa a mudar. Qual a região que isso acontece? O crescente fértil. Irã, Iraque, Síria, a Mesopotâmia. Acontece uma grande revolução, a revolução agrícola, onde começa a ter acúmulo de riqueza, começa a aparecer a necessidade de administrar aquilo que você tem, os bois, o excesso de comida, quando tinha excesso, quem vai organizar, quem não vai organizar. E assim, a partir desse momento que o homem se torna sedentário, não é mais caçador-coletor, as civilizações começam a nascer com as suas leis, com a sua hierarquia, com a sua poesia. Começam a aparecer nesse tempo, nesse momento. Então eles começam a criar a primeira escrita rudimentar para organizar a vida deles, para começar a escrever as leis, começar a se divertir com a poesia, fazer contabilidade, para os pictogramas, os famosos pictogramas. A gente tem isso nos museus. A escrita cuneiforme, isso vai se desenvolvendo. E aí vem uma nova tecnologia chamada papiro. Papiro. Que vem do mundo vegetal. E o papiro causa, de novo, uma revolução mais leve. Leva para cá, leva para lá. Se formam bibliotecas com papiro. Quem lia o papiro? Uma elite. Uma elite. No Egito Antigo, na Mesopotâmia, as antigas civilizações eram uma elite, porque a elite sabia que quem controla a informação, quem controla a narrativa, controla o mundo. Por isso que eles dificultavam a entrada do povo para esse mundo. Quem detinha o poder, detinha a escrita e a leitura. Um pouquinho mais de evolução. Os fenícios, Líbano, olhavam esses textos no papiro
E eles diziam, mas essa forma de escrever está muito difícil. Eu não entendo nada que está escrito. Vamos facilitar. Os fenícios eram comerciantes. Precisavam de coisas fáceis, ágeis. O que eles vão criar? O alfabeto. Só que o problema dos fenícios era que não existia a vogal. Era tudo consoante. E aí vem finalmente vem os gregos, que aí trazem a grande revolução. As vogais. Quem quiser conhecer mais essa história, tem o Walter Ong, que fala sobre oralidade. Eric Havelock, que fala sobre o alfabeto e sua revolução. O Alberto Mangel, muito famoso argentino. E uma mais recente ainda, que virou um best-seller, que é a Irene, a gente lê Valejo. Esse processo todo foi tranquilo? Da oralidade para a escrita, não foi tranquilo. Pessoas chegaram lá e falaram, essa tecnologia vai acabar com a gente. E quem foi o principal porta-voz disso? É engraçado isso. Sócrates, o filósofo Sócrates. Ele não deixou uma linha sequer escrita. Tudo que você lê do Sócrates, tudo, é através de Platão, Xenofonte e outros autores. Então, quando você pega o Fedro de Platão, tem lá uma fala de Sócrates que diz o seguinte: a escrita vai acabar com a memória das pessoas. Porque as pessoas usam a memória para lembrar das coisas. Vai acabar com... A escrita é um texto morto. A gente não dialoga. O grande paradoxo disso é que a gente só sabe disso por causa da escrita. A escrita libertou a mente humana para quê? Para a ciência, para as artes, para a filosofia. Não ia existir nada disso sem a escrita. Porque a mente não ficava preocupada em memorizar a tradição, memorizar as leis. Foi uma libertação, absoluta libertação. A criação literária, ela usa um elemento importantíssimo na nossa vida. E que está sendo hoje bem enfraquecido, que é a metáfora. Você lê as histórias antigas e a metáfora, ela está lá. O que significa metáfora? Transporte de sentido. É lindo isso. Transporte de sentido. Muitos cientistas, eles têm falado da importância da metáfora, da ficção, para o mundo cognitivo da criança. Eles falam que sem a metáfora, sem a ficção, o cérebro tem uma grande dificuldade de compreensão de alguns conceitos, como o amor, a amizade, a alegria, entre outros. A metáfora, a ficção, organiza a mente infantil, juvenil e adulta. Ela faz isso. Hoje, eu percebo, a gente vive uma crise da metáfora. Ela está sendo banida da vida das crianças e dos jovens também. Reparem, comecem a reparar como a metáfora, além das pessoas não entenderem a metáfora, além das pessoas não entenderem, por exemplo, a ironia, tem lá uma co-irmão da metáfora. E quando ela é banida da mente infantil, juvenil e a nossa mesmo, isso traz repercussões para a nossa vida. Muito, muito. No próximo bloco... No jantar, a gente senta e começa a falar de tudo. É o momento da gente brigar, da gente rir, de saber as coisas. Se tiver no celular ou no tablet, depois reclama. Mas o que está acontecendo com meu filho? O homem nômade andava pelo mundo e carregava com ele seus objetos e suas histórias. Caçava, coletava e, através de desenhos e da tradição oral, contava suas conquistas e medos por onde andava. Quando o ser humano se torna sedentário, quando se acomoda e vive em um só lugar, ele cria novas formas de comunicação. Eu costumava mergulhar num livro ou artigo extenso. Minha mente era capturada pelas reviravoltas da narrativa ou as mudanças do argumento, e eu passava horas percorrendo longos trechos de prosa. Agora, raramente isso acontece. Minha concentração começa a se extraviar depois de 1 ou 2 páginas. Fico inquieto, perco o fio, começo a procurar alguma coisa a mais para fazer. Sinto como se estivesse sempre arrastando o meu cérebro volúvel de volta ao texto. A leitura profunda, que costumava acontecer naturalmente, tornou-se uma batalha.
E o que a NET parece estar fazendo é desbastar a minha capacidade de concentração e contemplação. Quer eu esteja online, quer não, a minha mente agora espera receber informação de modo como a NET a distribui, um fluxo de partículas em movimento veloz. Antigamente, eu era um mergulhador em um mar de palavras. Agora, deslizo sobre a superfície como um sujeito com um jet ski. As histórias estão sendo fortemente atacadas. Elas estão se transformando em histórias dentro de latas de sardinhas, perdendo as funções vitais que estimulam o cognitivo, o emocional, o social de crianças e jovens. As histórias se encurtaram, se empobreceram. O repertório empobreceu, e muito. O mundo digital dos algoritmos, ele traz narrativas fragmentadas. O Homo sapiens se transforma em Homo sapus, que pula de galho em galho na internet, buscando um hedonismo, um prazer eterno, que é o que faz, por exemplo, alguns aplicativos que trabalham como roleta. Não tem começo, meio e fim, não existe. Isso causou uma aceleração brutal no mundo, que já vinha vindo desde o século XIX e do século XX. O Walter Benjamin, no século XX, falava lá num texto dele dos anos 30 do século XX, sobre a morte, por exemplo, que cada vez mais as pessoas querem acelerar o luto e o enterro das pessoas. Tudo tem que ser limpo rápido, não quero mais ver a morte. É esse mundo que eu chamo de mundo da impaciência. Do mundo de micro-ondas, que é uma revolução. Tem lá um micro-ondas. Você coloca um prato, 1 minuto e meio. Meu Deus, é um milagre. Mas na frente do micro-ondas você está lá, vai. Chegou no 1 minuto, você aperta para parar e come a comida fria. Porque você não tem tempo mais. As narrativas, eu falei para vocês, ficaram curtas. E o nosso cérebro, além de precisar de histórias mais longas, ela precisa de histórias com começo, meio e fim. A estrutura está lá atrás, em Altamira, em Lascaux. Precisamos de histórias com começo, meio e fim. E quando oferecemos histórias curtas, rápidas, sem emoção, sem o cerne dela, o que acontece? Essas crianças começam a reagir. A mente da criança começa a se enfraquecer. A relação dela com o mundo fica estranho. E ela começa a adoecer. Brasil campeão de uso de remédio para criança, ou vice-campeão, para a questão do suicídio. Infelizmente, também estatísticas enormes aqui no Brasil e no mundo. Enorme. São repercussões que estão aí. A primeira pergunta que veio da internet é a pergunta da Leda. E a Leda te pergunta, ela diz que durante a pandemia, as crianças encontraram nas telas uma forma de encontrar o outro, os amigos. E agora estão mergulhadas nisso tanto quanto os adultos. E a pergunta que ela faz é se há retorno possível para a vida fora das telas. A resposta é sim. Há retorno possível, depende de nós, adultos. Me perguntam sempre, Ilan, como eu faço para o meu filho ser um leitor? Aí eu pergunto para a pessoa, produtor, você é leitor? Não. É muito difícil, muito difícil. É muito difícil. É como pais que se aproximam de mim, que sabem que eu sou um escritor, trabalho com educação. Isso acontece muito, tá? As pessoas falam assim, era um casal que me falou assim, Ilan, você pode fazer um livro sobre tolerância e paz? Assuntos muito importantes, tá? Tolerância e paz. Aí eu olhei para o casal que eu conheço, tá? E comecei a rir por dentro, porque eu sou uma pessoa muito educada. Nunca riria na frente das pessoas. E eu pensei, esse casal se mata, briga o tempo inteiro. Jamais, nunca a tolerância e a paz vai fazer sentido para os filhos se a paz não estiver na casa deles. Isso vale para a leitura também. Você quer formar uma comunidade leitora, vocês têm que ter livros em casa. Tem que ter livros em casa. Então, é possível reverter. As telas nós que damos. Eu vou ter que contar uma história rapidamente aqui, numa palestra que eu dei, de umas 700 pessoas, a maioria professoras. Aí eu terminei de dar a palestra e uma mãe levantou a mão, ela falou assim, Ilan, você me ajuda? Eu falei, pode falar. Eu tenho um filho e ele não sai do celular. Isso antes da pandemia. Ele não sai do celular, ele passa o dia inteiro com joguinhos. Falei, tá, quantos anos ele tem? 3 anos.
Aí eu olhei assim e falei, olha, vou te responder. Tira da mão dele. E todo mundo começou a bater palma. Eu falei, gente, é o óbvio. O Brecht dizia isso. Precisamos falar o óbvio. Porque esta mãe não ia deixar o filho... Mãe, eu quero pôr o dedo na tomada. Você não deixa. Mãe, eu quero atravessar a Paulista sozinho. Alguém ia deixar? Jamais. Por que com as telas que já sabemos que essas telas elas estão fazendo mal para os nossos jovens e nossas crianças? Por que não é a mesma coisa? Crianças pequenininhas. Tira da mão da criança. Não pode, 1 horinha, 20 minutos. Óbvio, a gente fala do analfabeto digital. A gente está no mundo digital. Mas com parcimônia. Ninguém dá feijoada para um bebê. Começa com leite. No peito, ou a fórmula. Depois do leite, o que vem? Vai lá, a sopinha, tudo líquido. Depois vem a papinha. É uma gradação, porque ele não tem dente. Depois de tudo isso, de algum tempo, pode até ir para feijoada. Depois de anos, pode ir para feijoada. Com o mundo das telas, deveria ser a mesma coisa. Quase nada. Pouquinho. Aumenta. E quando adolescente é mais difícil mesmo controlar. Mas seria bom dar outras alternativas. Uma pergunta que chegou pelo Instagram, do Ariel Fulber. Ele pergunta como fazer que nossos filhos não sejam isolados dos demais colegas e amigos que possuem acesso livre às telas e aos conteúdos delas. É uma pergunta, de novo, que eu acho que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo de insegurança dos pais, na verdade. Isso é uma pergunta das crianças. Isso é uma pergunta das crianças, uma pergunta para os pais. Somos nós. Então, é assumir, é saber o que faz bem para os nossos filhos. E aguentar o tranco. Aguentar. Por exemplo, eu vejo muito, eu acho isso péssimo. Vocês me desculpem, mas eu acho isso péssimo. Almoçar e jantar, ou ir para um restaurante e deixar o filho vendo tela. A hora do almoço, da refeição, é um momento... Para mim, pelo menos, sempre foi e ainda é. O momento mais maravilhoso, onde a gente sabe o que aconteceu durante o dia. No jantar, a gente senta e começa a falar de tudo. É o momento da gente brigar, da gente rir, de saber as coisas. Se tiver no celular ou no tablet, depois reclama. Mas o que está acontecendo com meu filho? Eu preciso levar para o psicólogo, para o psiquiatra. Ele não tem problema disso, problema daquilo. As fisioterapeutas me contam. Falam assim, olha, eu nunca recebi tanta criança no consultório, na clínica, porque eles ficam tanto tempo paralisados, como estátua, não se movimentam. O que acontece? Começa a ter problemas... criança com problema na coluna. Não faz sentido nenhum. A criança ela é flexível no corpo, consegue enxupar o dedão do pé. Faça isso, você morre. Porque ela é elástica. O corpo dela ele está fazendo o quê? Atrofiando isso. Se a gente perceber, passa 5 horas. 5 horas. A cabeça também é elástica, a gente vai mexendo. Então, eu acho que é o papel dos pais e assumir isso. Os filhos, eu tenho um livro que chama Pais ou Reféns dos Filhos. E eu falo assim, a gente não percebe que a gente é refém, muitas vezes, dessas condições. Então, de novo, cenas que eu vejo. Vocês também vão ver isso, deve conhecer isso também. Está num restaurante ou em casa, e aí tem os pais e tem um menino pequeno, de 4 anos, 5. E aí no restaurante, filho, o que você quer comer? Passa meia hora para escolher o que ele quer comer. A minha mãe me mandava aí, um pratão, come aí, meu filho. Meia hora para um menino de 3 anos decidir, isso não é justo com a criança. Ah, não vou dar poder para... Não está dando poder nenhum, está tornando ele um pequeno déspota. E aos pouquinhos, claro, gente, eu estou falando do diálogo, do limite, da conversa, do amor. O amor também tem a ver com regras. O amor tem a ver com não. O que se perde em relação aos músculos pode ser recuperado. Já a ascensão para o intelectual, a força interior da alma, se exercita unicamente naqueles anos decisivos de formação. E só quem aprendeu cedo a abrir as asas de sua alma pode mais tarde abranger o mundo inteiro. No próximo bloco... Não tenham medo. Não tenham medo do medo das crianças. Não tenham medo. As histórias são capazes de nos ensinar sobre família, valores, sobre o passado e sobre ideias de futuro. E é também através das narrativas que aprendemos a linguagem, as expressões e até sentimentos. Então, quando devemos começar? Existe idade certa para a contação de histórias?
Diversos especialistas já falaram sobre a importância na formação de uma pessoa dos chamados primeiros 1000 dias de vida, que vão desde a gestação até os 2 anos da criança. Mas como contar histórias para um bebê pequeno pode transformar sua relação com a vida? Por que as pessoas se interessam tanto pelos 1000 dias? É porque esse período da existência, ele é aquele no qual, durante toda a vida, nós temos o maior estirão em crescimento, desenvolvimento mental, neurológico, imunológico do ser humano. Tudo que acontece nesse período da gestação e nos 2 primeiros anos tem repercussão importantíssima para o resto da vida. Essa fala é fantástica, fantástica, porque, de novo, quando a gente olha para os bebês, a gente acha que, de novo, bebê, não está fazendo nada, né? Mas isso que ele falou vale também para o mundo simbólico, tá bom? Não é só para leite. Tem pesquisas mostrando, vocês faziam pesquisas lá no passado bem cruéis, que hoje em dia a gente não faz, né? Eu conheço algumas, mas que mostrou assim que grupo de bebês que dá leite, troca fralda, mas não tem linguagem, adoece. Adoece. Então, você abastecer esse bebê com linguagem simbólica é tão importante com o que ele falou também. O Câmara Cascudo, ele dizia que tão importante quando dar leite para o seu filho é alimentar também o seu filho, o seu bebê, com leite simbólico. Leite simbólico. Outro autor, chamado Jean Biarnès, um autor francês, gosto muito dele, um acadêmico, ele diz que é através e em volta das vozes humanas, das histórias, falando de bebês, é que o bebê vai se tornando humano. Essa é a história de um porquinho que faz o cocô tipo pudim. Tá. Reading picture books to children is something that really helps them to understand about language. Talking to them, explaining to them about just the everyday things like what happens when you go for a walk on the street. None of that is terribly difficult or resource intensive or requires a great deal of skill. Really, it's just about paying attention to what the baby's doing and giving the baby a chance to figure out about just the everyday world around them. Ha lasciato soltanto una finestra? A leitura de histórias para criança é fundamental. O som da voz adulta já vai dando sentido a esse fato de existir um livro que a gente folheia e vai contando história. A criança precisa ser curiosa, ela precisa saber que ela está imitando os grandes quando leem, mesmo que ela não saiba ler. Então, folhear livros é alguma coisa que já prepara o caminho para uma exploração já com mais hipóteses que as crianças mais velhas irão fazer. Hoje se acredita também que o fato mais básico para a alfabetização é a gente não perceber a alfabetização como uma prática que não tem sentido na vida. Eu vou ler. Eu lembro de uma cena, vou contar a cena íntima minha. Eu cheguei em casa há muitos anos e eu vi uma cena que é a seguinte: a minha esposa com a bebê, a minha filha. Ela não viu que eu cheguei, eu fiquei lá atrás só observando. E a mãe e a filha estavam na seguinte relação. A minha filha fazia balbucio. E a mãe, é mesmo? Que interessante. Continua. Nossa, foi seu dia assim? Se você pega um ET que não conhece a gente e vê essa cena, diz, por que um bebê precisa falar? Não dá para entender nada. Mas é através da voz da mãe que esse bebê é introduzido no seio da comunidade humana. Qualquer história eu vou ler para o bebê? Claro que não. Você vai ler essa de Queiroz para o bebê? Tem que ler um livro que te agrade, que seja uma coisa que te dê afeto, né? Que te cause um afeto com o seu bebê. E não é regra. Ai, eu vou fazer 10... Tudo virou regra nesse 10, 15 minutos. Não, é quanto tempo você quiser. Mas tem que fazer. Cantar, brincar. É isso. Você acredita que as crianças que viveram ou vivem intensamente as religiões, ouvindo histórias e ou parábolas, e ou histórias de orixás e suas proteções ou necessidades, teriam mais saúde mental ou menor chances de adoecimentos? Obrigada.
Que pergunta linda, Dora. Acho que por toda a minha fala, eu acredito sim nisso, né? Com certeza, né? Quando você falou a palavra parábola, você falou das religiões, você falou das histórias. Claro que as histórias fazem bem para as crianças. É óbvio que fazem bem para as crianças, eu não tenho dúvida. Quando vocês eram crianças e estavam lá no mundo de vocês, das brincadeiras, tem a ver com isso, tá? Tem a ver com isso. Eu falo que a história é a oração da infância. O templo é o livro. O brincar é a profissão da infância. Quando a gente é criança e começa a brincar, isso vale também para uma das histórias, o tempo é suspenso. Quando o Chico Buarque canta, agora eu era herói, é disso que ele está falando. Agora eu era. Olha essa construção. Gente, ele suspende o tempo. Agora eu era herói e meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. Não fuja não. Finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem, me dê a mão. A gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. O Guimarães dizia, o minuto parou quando a gente escuta uma história. O tempo desaparece. Então a mãe grita, João, vem almoçar. O cara não escuta, porque ele está em outro mundo. Vocês viveram isso brincando e com as bonecas e com as histórias. Então, assim, é claro que é fantástico isso. E a gente pode resgatar isso? Pode. Eles vão amar. Eles vão amar, vão abraçar isso. Tem uma passagem sobre Salomão, sobre a parábola, que o Salomão ele fala para explicar o que é uma parábola. A parábola é a seguinte. É uma pequena vela que você acende e entra numa caverna. Por maior que seja a caverna, essa vela pequena a ilumina. Esse é o poder da narrativa e da parábola. E o Faulkner vai falar sobre isso, uma coisa muito parecida, que ele diz sobre a literatura. A gente falando sobre literatura, sobre ficção. Ele fala exatamente sobre uma vela, um fósforo, uma luz, que faz com que a gente enxergue a escuridão ao nosso redor. Então, a gente ilumina o que a gente está vendo aqui, mas em volta tem escuridão. E esse é um dos papéis também, é um dos papéis fundamentais da literatura e da ficção e da metáfora. Enxergar a luz, mas enxergar também a escuridão. Para a gente entender como funciona o nosso mundo interno, nossos monstros. As crianças perderam isso. E depois a gente não entende por que as crianças, quando se frustram, tem frustração na vida, é uma catástrofe real, com violências 1000 que estão acontecendo. Porque ela não é preparada através do mundo das narrativas para aquele momento. O mundo das narrativas prepara a criança para o medo, para a insegurança, para o não, para o limite. Prepara histórias de qualidade. Momentos profundos de alegria têm a ver com um compartilhar. Pode ter a ver com a nossa solidão, uma solidão que não seja um isolamento perverso, que nos afasta do outro e que nos degrada numa condição cruel de aprisionamento, discriminação. Ali já fala de um assunto que a literatura também deve abordar. Não tenham medo. Não tenham medo do medo das crianças. Não tenham medo. A gente está num momento que a gente tem uma solidão-fobia. As pessoas têm medo da solidão. Uma solidão prolongada é preocupante. Se seu filho tem uma solidão prolongada, é para olhar. Mas não sabemos mais lidar com momentos de solidão. Existe também uma tristefobia. Nem com a tristeza. Uma tristeza prolongada chama atenção, mas momentos de tristeza fazem parte da vida da criança. E é importante ela saber lidar com isso. Tem um texto belíssimo, belíssimo,
de um grande pensador, grande psicanalista, que esteve aqui no Café Filosófico algumas vezes, que é o Contar do Calegares, que é um texto que chama O Direito à Tristeza. E ele fala do direito à tristeza das crianças. A gente não deixa mais elas ficarem tristes. A literatura ajuda nisso. As crianças têm 2 deveres. Um, salutar, é o dever de crescer e parar de ser crianças. O outro, mais complicado, é o de ser felizes, ou melhor, de ensinar a felicidade para os adultos. Esses 2 deveres são um pouco contraditórios, pois crescendo e saindo da infância, a gente descobre, por exemplo, que os picolés não são de graça. A descoberta dessa contradição pode levar uma criança a desistir de crescer e pode fazer a tristeza de outra criança, incomodada pela tarefa de ser a representante da felicidade que os adultos perderam. Conselho aos adultos. Quando uma criança parece estar deprimida, o mais urgente não é reconhecer os sinais de uma doença e inventar jeitos de lhe devolver uma caricatura de sorriso. O mais urgente para o seu bem é reconhecer que uma criança tem o direito de estar triste, porque ela não é apenas um boneco cuja euforia deve nos consolar das perdas e danos de nossa existência. Ela tem vida própria. Não tenham medo de deixar a criança pensando sozinha. A questão também, quando a gente fala de solidão, de tristeza, está vinculado também a assuntos, por exemplo, como a morte. Por que não falar sobre a morte com a criança? Porque a gente fala sobre a vida como? Mas a gente não é para chegar em casa e falar, vamos falar sobre a morte, meu filho, isso é um psicopata que faz, tá bom? Não façam isso, tá? Mas dentro de um acervo bem diverso, nós temos sim histórias que falam, eles não são bobos. Eles sabem que o cachorrinho morreu, que o peixinho não está mais lá. A pandemia. Sabem que as pessoas morreram. O Conto de Fadas fala sobre isso. Histórias da literatura infantil contemporânea fala sobre isso de uma forma leve e gostosa, com metáforas. A gente pode falar sobre esses temas. Tem que falar através da metáfora. E elas vão compreendendo isso de uma forma belíssima, belíssima. E o Saramago tem uma imagem muito bonita, e que eu gosto muito de compartilhar, que ele diz assim, as crianças, elas não crescem somente embaixo do sol. Que é a felicidade, o prazer. A gente pode se queimar se ficar o tempo inteiro no sol. A criança também cresce na sombra. Na sombra. A sombra também é motivo de crescimento. E ter esse equilíbrio é importante. A sombra pode ser o limite, o não, o tirar a tela. O poder brincar também sozinho. Vivemos num mundo solar, que parece ser bacana. Fica no sol. Olha para o sol. Sem protetor. Está todo mundo queimado. Todo mundo queimado. O Píndaro tem uma frase famosérrima, que eu gosto bastante, que ele fala: homem, torna-te no que és. Homem, seja o que você é. Torna-te o que tu és. Está falando do sentido da vida. A literatura, as histórias, dão um sentido para a vida da criança e do jovem. Para nós também. Isso é ética. A palavra ética, não vou falar da etimologia, está vinculada, é uma coisa assim umbilical, com o pensar do Píndaro. Qual o sentido da nossa vida? E a criança começa a pensar sobre isso através da metáfora. Na hora de dormir, você está me ouvindo aí? Desliguem os celulares. Desliguem os tablets dos seus filhos. Principalmente os pequenos. E abram livros. Contem histórias. Contar e ler histórias é um ato de amor. E o que mais quer uma criança? O que ela quer dos seus pais? Um ato de amor. Contar e ler histórias para os pequenos e para os jovens prepara cada um deles para a vida. Fortalecem sua mente e os fazem entender melhor suas emoções. E o sentido de estarmos juntos numa pequena esfera cósmica.
Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. E siga nossas redes sociais para mais reflexões. Classe média alta brasileira fornece e dá essas coisas tecnológicas, a roupa que o cara quer e tudo mais. Quando chega o livro, que é muito mais barato que tudo isso, é muito mais... Gente, vocês não têm noção, é muito mais barato. Reclama. O livro é o brinquedo que nunca gasta. Isso vai ficar marcado para esse menino. O tênis vai passar, como eu falei, o tênis vai passar.